Obrigado, Senhor. Nós te amamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Obrigado, louvor. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Você está pronto para o que Deus vai fazer nessa noite? Aleluia. Uma noite de ceia, onde celebramos o memorial. Vamos falar um pouco disso. E algo que Deus foi comunicando ao meu coração desde ontem é que Deus está nos chamando para um relacionamento de aliança. Deus está nos chamando para mais intimidade. A aliança é o tipo de relacionamento mais íntimo e sagrado para Deus, gente. E Ele fala que nós estamos numa nova aliança sobre superiores promessas. A ceia, Jesus, a última ceia, Ele falou, este é o cálice da aliança. Precisamos ter uma compreensão maior do que significa estar aliançados com Deus, queridos. Nós temos uma aliança com o nosso Senhor. Um exemplo de aliança é o casamento, onde dois se tornam um. Onde o que é de um passa a ser do outro. Onde não é apenas o sexo que vai trazer a intimidade, mas a convivência diária. A decisão de estar unidos, com um propósito, com uma direção. E nós temos uma aliança com o nosso Deus. E vamos ver um pouco sobre Abraão. Abraão, que é chamado de o nosso pai na fé, o pai daqueles que creem. E vamos ver um pouquinho da trajetória de Deus com Abraão. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 12, 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia lhe ordenado. E eu vou parar aqui. Deus chamando o homem, chamando Abraão e chamando eu e você nessa noite, para termos um relacionamento com Ele de dependência total. Deus chamou Abraão para um lugar onde as instruções de Deus eram a prioridade na vida de Abraão. Deus chama eu e você para que aquilo que Deus fala ao nosso respeito pela sua palavra seja maior do que os conselhos das nossas famílias. Do que a forma como a minha família faz. Se for contrário ao que Deus diz, devemos escolher a Deus. As instruções de Deus. Aleluia! Deus nos chama a um lugar onde Ele vai dar uma direção para a gente e vai dar uma visão de futuro. Deus disse para Abraão o que Ele ia fazer com Abraão. E deu também uma ordem a Abraão do que fazer. E a Bíblia diz que Abraão fez. Aleluia! Não tem como a gente ter intimidade com o Senhor real se a gente não estiver obedecendo as instruções que Ele traz, queridos. Primeiro, da sua palavra. E depois aquelas instruções que alguns têm no coração, percebem claramente Deus falando. Aleluia! Não tem como viver aquilo que Deus está prometendo
se a gente não obedece o que ele fala. Não existe. Eu tenho certeza que todos aqui estão querendo viver o melhor de Deus. E Deus quer fazer o melhor dele na minha e na sua vida. Mas para isso é necessária obediência. Aleluia! Vamos para o versículo 6. Versículo 6 diz assim: Abraão atravessou a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Abraão ali edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficou em Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu acho fantástico essa parte, porque nos primeiros versículos a gente vê Deus dando uma ordem para Abraão, vê Deus mandando Abraão sair e dizendo algumas coisas que ele faria por Abraão. No versículo 4, a gente vê Abraão obedecendo. E aí depois que Abraão obedece, Deus aparece de novo e fala mais um pouco. Aleluia! Sem obediência não tem como ouvir Deus falar, gente. Deus, ele fala e ele nos dá instruções daquilo que a gente tem que fazer. Abraão não entendia como Deus ia fazer, gente. Abraão não tinha todas as respostas. Abraão tinha uma orientação e ele devia seguir essa orientação. Deus, ele não se explicou a Abraão. E eu amo essa parte. Porque a gente precisa lembrar quem é Deus e quem somos nós, seus servos. Somos filhos também, mas somos servos também dele. Ele é nosso Senhor. Tem muitas coisas que ele vai nos mostrar, que ele vai nos explicar, mas tem coisas que ele não vai explicar, gente. E a gente não deve se apegar ao que ele não explicou. A gente deve se apegar à ordem que ele deu. Se ele deu uma ordem, é isso que a gente se pega, é isso que a gente se agarra. Abraão obedece e um pouco mais é revelado. Quer ter mais e mais intimidade de Deus, quer ouvir mais e mais a Deus, obedeça as pequenas coisas que ele está falando. Obedeça as pequenas coisas que tem escrito na palavra. Obedeça as pequenas instruções que ele colocou no meu e no teu coração. Para quem faz parte dessa igreja, não sei se 2 ou 3 quintas passadas, ver e falou inspirada pelo Espírito numa direção de culto. Quem não obedecer aquilo que o Espírito falou através dela, não vai ver Deus agir. Não vai ver Deus se mover. Não é porque Deus não quer, mas porque a obediência é necessário. Sem obediência não tem manifestação da bênção de Deus, gente. Aleluia! Eu tenho gravado uns vídeos falando sobre isso e de fato, nosso relacionamento com Deus é baseado no amor dele. No amor dele que entregou o seu filho por nós. Mas sabe que o amor de Deus por a gente não anula a obediência? Às vezes, por saber que Deus nos ama, achamos que não precisamos obedecer e dá tudo certo. Não funciona assim, gente. Deus nos ama, vai continuar nos amando, a gente obedecendo ou não. Mas se a gente não obedece, a gente não vê a manifestação dele nas nossas vidas. É simples. Aleluia! Aleluia! A gente precisa entender que Deus, ele dá escolhas para todo mundo. Uma das escolhas principais que a gente tem é servir a Deus, ser filho de Deus ou não. Ou ficar no mundão. Rapaz, se você quer ficar no mundão, fique. Assuma as consequências, mas fique. O que Deus quer é que você não fique no mundão.
Mas ele dá o direito de escolha. Se Deus enfiasse goela abaixo que todo mundo ia ser salvo, todo mundo estava salvo, gente. Mas Deus, ele dá o direito de escolha. E aqueles que escolhem por Deus precisam entender, agora tem que obedecer. Senão não adianta. Em várias passagens a Bíblia vai dizer, não vivam como gentios, não vivam como aqueles que não têm Deus. Obedeçam às instruções, obedeçam aquilo que Deus tem, obedeçam aquilo que Deus falou. E outro ponto que eu queria ressaltar nessa passagem de Abraão, é que fala por 2 vezes que Abraão levantou altares no lugar que Deus falou com ele, ou levantou memoriais. Se você for ler de Gênesis 12 em diante, toda a história de Abraão, você vai ver onde Abraão ia, onde Deus falava com ele, ele levantava um altar, levantava um memorial de que Deus tinha falado com ele naquele lugar. Aleluia! A ceia, ela é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Algo que é para nos trazer a lembrança ao que Deus fez. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles tinham isso tão forte de levantar memoriais, que serviam para eles saber o que Deus tinha falado com eles e as próximas gerações. Para eles chegarem para os seus filhos e dizer, Deus nesse dia disse isso. Aqui, está o memorial. Ele não mudou, ele continua o mesmo, o que ele falou vai acontecer. Sirva a esse Deus. Filho, filha, um memorial era levantado. Vamos ver um pouco desse memorial da aliança? Mateus 26, 26. Vamos lá. Mateus 26, 26. Da mesma forma que Abraão levantou altares, levantou memoriais, olha o que Jesus, ele fala sobre a aliança, sobre a ceia. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26 vai dizer assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque este é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão, para o perdão dos pecados. Culto de ceia, a gente relembra isso. O corpo dele que foi moído naquela cruz, para nos dar a cura, gente. O sangue dele que foi derramado, não foi a conta-gotas, não foi um cortinho no dedo e derramou um pouquinho de sangue, não. Ele foi torturado. Ele foi preso naquela cruz. Jorrou o sangue dele. Isaías diz que ele não tinha forma, não tinha formosura. As pessoas viravam o rosto. Tudo para lembrarmos o que o nosso Pai fez por nós. Ele entregou o seu Filho, o melhor que tinha, por amor de nós. Não precisa abrir, eu vou ler numa versão um pouco diferente, a versão ampliada, mas Romanos 8,32 diz assim: aquele que não reteve ou poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós todos, não nos dará também com ele, gratuitamente e graciosamente, todas as outras coisas? Nós podemos participar de um momento de ceia desse, de uma forma religiosa, de uma forma que não vai trazer vida, de uma forma que não vai mudar nada se tivesse tomado o cálice ou não. Ou podemos participar disso da forma que Deus deseja, trazendo a memória, e isso gerando vida na gente. Deixa eu te dar um exemplo de como participar da ceia de uma forma religiosa. É você sair daqui, receber uma notícia ruim, ou assim que sair, ou amanhã, na terça e na quarta, e esquecer que Deus morreu por mim e por você.
que Ele entregou o seu melhor por mim e por você, que a palavra dele diz que se Ele entregou o Filho, não nos dará as demais coisas, é a gente sair daqui depois de um momento de ceia e durante a semana acontecer algo, e a gente dizer, Deus me abandonou. A gente esqueceu o memorial. O memorial era para quando acontecer algo, a gente saber, meu Deus, participei do culto domingo de ceia, eu tenho essa memória, a palavra dele diz que Ele morreu por mim. Veio o problema, veio aquela tapa que você balançou, mas balançou, depois você, opa, peraí, onde é que eu estou mesmo? Estou aqui, ó, mas meu Deus, é por mim. Isso não vai me derrubar, isso não vai me derrotar. O que Ele prometeu vai se cumprir. Nós temos tido os memoriais, como Abraão teve, ou nós esquecemos o que Deus tem falado? As instruções que Deus tem nos dado? Nós temos a palavra de Deus, coisas como essa, de Ele ter entregue a vida por nós, como algo memorial para a gente, para todos os dias a gente poder olhar, independente do que aconteça, a gente saber, Deus morreu por mim, Ele se entregou por mim, Ele não me abandonou quando eu não queria saber dEle, quanto mais agora que eu sou filho. Deus, Ele deseja um relacionamento mais íntimo. E esse relacionamento mais íntimo vem quando a gente se agarra ao que Ele diz. A gente deixa diante de nossos olhos aquilo que Ele diz. Porque senão no primeiro problema, nós damos as costas para Deus. E achamos que foi Deus que deu as costas para a gente. Aleluia! Aleluia! A gente precisa lembrar, queridos, que a gente tem uma aliança com Deus. Que Deus, Ele não muda. Que o que Ele prometeu vai se cumprir. Semana passada tem vindo muito uma frase no meu coração, que é, o problema não quer dizer que Deus abandonou. Sabe quando a gente esquece do memorial? Quando no meio do problema, a gente só vê derrota, só vê fracasso, só vê fim da linha. E a gente fica agarrado nisso. Satanás, ele vai pintar um quadro assim para mim e para você, ó, acabou, já era. Mas qual é o memorial do que Deus falou ao meu e ao seu coração? Isso está firme, fixo. Aleluia. Vamos comigo para João 16, 33. João 16, 33. Aleluia. Aleluia. João 16, 33. Vai dizer assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Eu vou ler essa mesma passagem na versão ampliada que diz assim: disse-vos essas coisas para que em mim tenham perfeita paz e confiança. No mundo tendes tribulações, provas, tristezas e frustrações, mas sede de bom ânimo, tende coragem, sede confiante, certo, valente, pois eu venci o mundo, eu destruí o poder de ferir vocês e venci por vós. Deus, Ele quer que no meio da aflição, do problema, eu e você possa ter paz, possa ter alegria, possa ter confiança. Mas isso só vem quando os memoriais estão levantados, queridos. Quando os memoriais estão na nossa frente, quando a gente sabe o que Deus falou no nosso coração. Senão, a gente esquece. Toda aliança ela tem um memorial. O exemplo do casamento está aqui, ó, aliança.
um memorial de que a pessoa está casada. Não é necessariamente para que o outro que está fora veja, não, viu? É para você que tem uma aliança, que é casado, olha, opa, eu tenho uma aliança. Minha atitude tem que ser diferente. Eu não estou no mundão. Ontem eu fui abastecer o carro, parei, abasteci o carro. Daqui a pouco, quando eu olho, passa uma mulher rebolando na frente do carro, olhando para mim. Primeira coisa que eu fiz, opa! E fiquei com a cabeça abaixada um bom tempo, eu levantei um pouquinho, saiu, pronto, passou. A gente tem que ter uma aliança, uma atitude diferente quem está em aliança, queridos. E se você é casado e não tem aliança, tome vergonha na cara. E coloque no seu dedo, rapaz. Casou, está casado. Aleluia. Nós podemos ter paz, alegria e confiança em meio aos problemas. E essa parte não está mais com Deus. Essa parte é comigo e com você. É a atitude que eu e você vamos estar tendo. Se não está tendo paz, se não está tendo alegria, comece a levantar memoriais. Comece a pegar aquilo que está escrito e pegue o que está escrito na Bíblia, bota numa folha de caderno e bota na parede do seu quarto. E leia todo dia. Mas tenha aquilo diante dos seus olhos. Saiba o que Deus falou. Para que no dia do problema você se mantenha firme. Aleluia. Sabe que hoje para mim é uma data muito especial, gente. Terça-feira fez 3 anos que eu me mudei para Carazinho e comecei a pastorear essa igreja. E hoje faz 3 anos do primeiro culto que eu pastoreei, que eu ministrei aqui como pastor. 3 anos. 3 anos onde eu precisei estar com o meu memorial muito claro diante de mim. O que é que Deus prometeu? O que é que Deus falou? Eu posso fechar os olhos hoje assim, ó, e ver tudo que Deus falou naquela época. E eu sei que vai acontecer, está acontecendo. O que tem sido esse último mês, os últimos cultos de quinta, por exemplo, a presença de Deus de uma forma tão específica, mudou o ambiente. Aleluia! Sabe que essa semana a gente comprou filtro de água novo, gente. Não chegamos a instalar ainda, porque ele vai direto é daqueles que vai direto no cano de água, todo bonitinho, vai ficar ali, depois você vai ver. Ontem, a igreja de crianças ganhou um filtro para a igreja de crianças, do mais moderno que tem, daqueles que ioniza, magnetiza, tira metais pesados. A gente até foi perguntar quanto é o negócio. Caímos na besteira de perguntar para quem doou. Quanto é mais ou menos um desse? Para lá de 1.700. Aleluia. Deus está agindo, gente. Deus está agindo no meio dos jovens, dos velhos, dos moços. Quem quiser, tiver coração aberto. Aleluia. Eu tenho que falar, desculpa, eu vou ter que falar, tá? Ai. Eu posso falar a sua idade, dona Ilse? Ou fica muito feio? Posso falar, né? Dona Ilse fez 70 anos essa semana, gente. Pensa num casal precioso. E ontem eles estavam comigo lá num grupo em Passo Fundo. E a forma como esses dois falaram coisas, se moveram com uma pessoa lá, foi algo assim constrangedor, lindo e edificante. Porque não tem idade. É você estar com o coração para Deus, querer fazer. E Deus age. Como Deus tem agido lindamente através da vida de Caio tocando violão aqui. Meu Deus do céu, Caio. Jesus, gente. Eu falei para ele, acho que foi quinta-feira. Tem dia que ele tá, quando eu subo aqui para pregar, ele está tocando violão, eu não consigo pregar. Porque a unção naquele dedilhar tem sido uma coisa assim. Se você não está percebendo, você precisa se conectar com Deus. Porque a forma que Deus está se movendo no nosso meio está diferente.
está específica, está direta aos corações. E está disponível para todo mundo, gente. Quais memoriais a gente tem colocado diante da gente? Porque os memoriais vão fazer com que o diabo não tire o nosso foco. Não tire. Passando por um problema terrível no casamento, eu boto lá o memorial da palavra de Deus que diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e meu marido, eu e minha esposa somos um, florescemos, crescemos, melhor ser dois do que um. E você coloca lá como memorial, e você declara a hora, declara: obrigado, Senhor. Passando por problemas financeiros, Salmo 123, Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, Ele abençoa a obra das minhas mãos. E eu vou prosperar através do meu trabalho, sim. Vai vir ideias, vai vir conexões, as coisas vão acontecer. E você olha ao redor, olha a conta bancária, zerado. E você luta o bom combate da fé. Obrigado, Senhor, porque eu levantei um memorial da Tua palavra diante de mim. O Senhor morreu por mim. O Senhor entregou o Seu Filho. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Obrigado, Senhor. E é desse jeito que a gente se fortalece. É desse jeito que a gente tem paz em meio ao problema, gente. Está passando por um problema de saúde? Salmo 107:20, que coisa linda! Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Gente, aqui nessa igreja, uma pessoa que recebeu cura maravilhosa, que não era, ela recebeu cura quando era espírita. Ela continuava dizendo que era espírita sem ir para lá por conta de coisa, mas passou um bom tempo vindo aqui. E ela orando pelo telefone, em chamada de vídeo, com um homem que estava com mais de 90% do pulmão comprometido, foi curado. Orando esse texto. Naquele forte do Covid. Mais de 90% do pulmão comprometido. Entubado. Qual o memorial que a gente tem colocado? Apareceu uma dor. Ai, Senhor, não tem jeito. É assim mesmo. Pois seja conforme você diz, crente. Porque a Bíblia diz: do fruto dos nossos lábios, o nosso corpo se farta. Me dá uma coisa. Conversando com a pessoa: não, todo mundo lá em casa pegou gripe, eu vou pegar também. Pois é, pegue. É tão difícil crer na promessa de Deus que diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita e eu não serei atingido? Se agarrar nisso? Declarar isso até que? Aí lança lá nas redes sociais: nova onda do novo vírus. A pessoa diz: pronto, eu não passei do Covid, disse também eu passei do Covid, mas disse eu não passo. Pronto, já prepara o caixão. Já adianta, porque é tudo muito caro. Não deixa dívida para quem é familiar, não. Gente, se a gente tem uma aliança com Deus, a gente precisa estar agarrado ao que Deus diz. A gente precisa ter diante dos nossos olhos aquilo que Deus diz. Se não, desculpe falar ou não desculpe, vamos ser um bando de crente meia boca. Porque Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar e tu vai abençoar outros. As pessoas viam Abraão e diziam: eu quero ter uma aliança com você. Abimeleque, rei, disse: eu quero ter uma aliança com você. Será que as pessoas têm olhado para a gente e dizem: eu quero estar perto de tu? Ou é aquele perto do Robin, não quer estar junto, não. Como será? A gente tem crido naquilo que a palavra de Deus diz, tem colocado diante dos nossos olhos, ou temos retrocedido? Aleluia! E sabe que Abraão, ele foi crescendo em maturidade, gente. Abraão não, em Gênesis 12, Abraão não era o pai da fé não, tá? Abraão, em Gênesis 12, obedeceu, daqui a pouco titubeou, obedeceu, daqui a pouco deu um jeitinho e foi amadurecendo. Até que virou o pai da fé. Até que qualquer coisa que Deus falasse, ele ia fazer.
Porque ele confiava em Deus. E a gente vai ver um pouco disso agora. Gênesis 22, vamos lá. Gênesis 22. Aleluia. Gênesis 22, capítulo 1. Gênesis 22, capítulo 1. Diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, eis-me aqui. Eu quero fazer um parêntese, tá? Porque a gente vê aqui Deus colocando Abraão à prova. E alguns dizem: ai, eu estou passando por essa doença porque Deus está me provando. Abraão recebeu uma doença? Não, né? Interessante. Feche parênteses. Qualquer coisa você vem conversar mais comigo. Versículo 2. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto. Um parêntese. Holocausto era um tipo de sacrifício que pegava o animal, partia no meio e queimava tudo até virar cinzas. Pegar um animal, partir no meio e queimar tudo até virar cinzas. Não era um sacrifíciozinho qualquer, tá? Não era colocar Isaque em cima de um lugar e cortar um dedo. Era matar completamente, queimar tudo até virar cinzas. Foi esse tipo de coisa que Deus pediu a Abraão. Continuando. Holocausto. Sobre os montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque respondeu: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Deus, a gente já sabe o final da história. Deus não queria matar Isaque. Deus queria saber se existia algo mais importante para Abraão do que Deus, do que aquilo que Deus fala. Gente, o próprio Jesus que se entregou por nós disse assim: quem amar mais pai, mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que ele não quer que a gente ame cônjuge, filho, parente, não. Não é isso não, ele quer que a gente ame. Mas não pode ser mais do que ele. Sabe que a gente está amando mais parente, filho, quando a gente faz concessões com a palavra? Tem coisa que a palavra diz que é para a gente fazer, mas a gente dá um jeitinho, porque é um parente, porque é esposa, porque é filho. Deus não queria tomar de Abraão aquilo que ele prometeu, gente. Mas até aquilo que Deus prometeu não pode ser mais importante do que Deus, gente. Deus tem que ser o mais importante. Porque senão a gente conquista e depois larga ele. Aleluia. Novamente, Deus, ele dá uma instrução a Abraão e ele não explica, gente. Ele não diz tudo como vai ser. Ele não deixa tudo claro. Abraão e Isaque caminharam 3 dias. Foi 3 dias do capiroto, com certeza, falando nos ouvidos de Abraão. Os sentimentos de Abraão, loucos.
Mas Abraão precisou focar naquilo que Deus disse e não no que ele achava. Versículo 4. No versículo 4 eu já li, né? Outra coisa que nós precisamos entender quando temos um relacionamento de aliança, e nós temos uma aliança com Deus. Nós precisamos confiar em Deus quando parece que vai dar tudo errado, gente. Abraão não ficou pensando, eu acho que Deus quer fazer algo ruim comigo. Abraão confiou. Quem é casado, eu costumo dizer isso, porque eu e minha esposa passamos por isso. Somos casados também. Existem momentos que o outro fala algo que parece que está contra a gente, mas não está. A gente precisa entender, temos uma aliança, aquela pessoa quer o melhor para mim. Aleluia! Diante daquilo que Deus fala para a gente, será que a gente fica pensando, mas e isso? Mas e aquilo? Mais. Abraão confiava tanto em Deus que ele falou o que ia acontecer. Ele ia sacrificar o filho, mas ele disse para os servos o quê? A gente vai e nós dois voltamos. Quando o Isaac perguntou, cadê o animal? Ele disse, Deus vai providenciar para ele. Vamos comigo para Hebreus 11:17, para você entender o que foi que aconteceu aqui. Hebreus 11:17. Quando a gente está em um relacionamento de aliança, a gente não fica focado achando que o outro com quem temos aliança quer fazer algo ruim contra a gente. A gente confia. E nós precisamos confiar em Deus, que está falando, que tem falado. Hebreus 11:17 vai dizer assim, pela fé, Abraão, quanto posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia dito, sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão recebeu uma instrução, você precisa matar o seu filho. O que é que Abraão tinha no coração? Mesmo que Deus esteja pedindo para matar, eu não sei por que o que eu sei é que Deus vai ressuscitar. O coração de Abraão não estava na morte. O coração de Abraão não estava no dano. O coração de Abraão estava, eu vou fazer. E se algum dano tiver, vai haver uma restituição. Sabe que muitas vezes Deus nos pede, nos manda, nos fala coisas e nós não obedecemos. Aos visitantes não se assustem, mas eu sou assim mesmo. E temos a cara de pau de dizer assim, não obedeci a Deus, mas o meu coração está com Ele. Abraão só obedeceu porque o coração estava com Deus. As nossas atitudes vão seguir os nossos corações, gente. Nós precisamos, noite de ceia, se analisar. Como é que estão minhas atitudes? Está de acordo com o que Deus prometeu? Ou eu estou tão focado na desgraça? Ou eu estou tão focado no dano? Ou eu estou achando que Deus me abandonou? Abraão obedeceu. E ele recebeu o filho dos mortos, figuradamente. Porque no coração ele matou. Ele matou porque sabia, eu confio num Deus, que o que ele pedir não vai ser para tomar. O que ele disser não vai ser para dar dano. Mesmo que pareça, mesmo que eu ache, mesmo que tudo esteja indicando, eu vou obedecer. Porque se ainda que algum dano venha acontecer, vai haver restituição. Deus não vai me desamparar. Como é que está o coração, os nossos corações nessa noite? Nossa atitude tem sido de acordo com o que Deus está falando ou tem sido contrária?
Deus está nos chamando para um relacionamento mais íntimo, queridos, de obediência total. A palavra de Deus, ela nos instrui, nos exorta, nos chacoalha. Não para condenar. Porque quando eu olho para o meu filho e digo o que ele está fazendo de errado, não é para condenar, é para ajustar. É para poder fazer o certo e ter a recompensa. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Nós temos uma aliança com Deus. Nós necessitamos ter uma entrega total a Deus, ter uma obediência total. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos, orar ao Pai. Se tem algo que você percebe que você fez errado, que você não obedeceu, mas que você deseja segui-lo de todo o coração, que você fale com o seu Pai sobre isso. Deixe quem está do lado, deixe a pessoa aí, se conecte com Deus. Deus, Ele deseja ouvir a nossa voz. Se você tem obedecido e mesmo assim tem se sentido enfraquecido, esse é o momento de pedir: Deus, eu estou obedecendo e eu preciso do teu renovo. Eu preciso desse fogo no meu coração que vai me manter obediente, que vai me manter forte, seguindo o que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela minha vida, Pai. Nós te amamos, Pai, e temos um relacionamento de aliança com o Senhor. E queremos que essa consciência de aliança fique cada vez mais clara aos nossos corações. Nós precisamos te obedecer, Pai. Não existe meia obediência, não existe obediência parcial, é necessária obediência completa. E nós decidimos, Pai, nessa noite, sondar os nossos corações e ver aquilo que não está te agradando. Pedir perdão ao Senhor pelas coisas que estamos fazendo que não está te agradando. Ou pela falta de perseverança, pela falta de paciência, pela falta por tirar os olhos das tuas promessas, Pai. Que os memoriais daquilo que o Senhor falou aos nossos corações fiquem claros, Pai. Que nós coloquemos luz naquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Que é isso que vai nos manter firme, é isso que vai nos manter com paz, alegria, perseverante no que o Senhor falou. Nós te amamos, Senhor, e desejamos viver tudo aquilo que o Senhor tem pra gente. E isso será possível através da nossa obediência a tudo aquilo que o Senhor falou. Nós somos filhos obedientes, não somos filhos negligentes. Como o Tiago falou, se só ouvirmos e não praticarmos, somos insensatos, somos loucos, enganamos só a gente mesmo. Mas aquele que é praticante operoso, que medita na lei perfeita, esse prosperará. Obrigado, Pai, por uma clareza nos nossos corações daquilo que precisamos deixar de fazer, continuar fazendo ou fazer de novo. Existem várias pessoas aqui em vários momentos diferentes das vidas. E existem momentos que nós precisamos deixar. Existem momentos que nós precisamos permanecer. E existem momentos que nós precisamos avançar. Que o Senhor comunique em cada coração, Pai, aquilo que é necessário para se viver o que o Senhor diz. Queremos ser aperfeiçoados, Pai. Para, assim como Abraão foi aperfeiçoado a ponto de entregar tudo, nós sejamos aperfeiçoados a ponto de entregarmos tudo. Nosso coração está em Ti, Pai. Nós somos Teus.
que não venhamos nos esquecer dos memoriais. Que não venhamos esquecer daquilo que o Senhor falou. Se tem alguém aqui que esqueceu de alguma promessa do Senhor, que o Senhor venha trazer viva ao coração agora. Oh, obrigado, Senhor.